Queridos, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias. No capítulo 40, Jeremias capítulo 40, versículo 2, leiamos. O capitão da guarda levou Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como havia dito, porque este povo pecou contra o Senhor e não obedeceu a sua voz, e tudo isso a eles sucedeu. Eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir ter comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos que vás, para ali vá. Capítulo 42. Versículo 1 a seguir. Chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, disseram a Jeremias o profeta: caia agora a nossa súplica diante de ti, roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Eu vou repetir essa parte aqui, irmão. Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Está claro para os irmãos que eles estão orando por direção? Está claro ou está oculto, irmão? Eu fiz uma pergunta, irmão. Está claro que eles estão precisando de uma direção? Obrigado. Versículo 4. Olha a resposta de Jeremias para eles: eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Versículo 20. Eu imploro que vocês prestem atenção no versículo 20. Vocês enganaram as vossas almas, me enviando ao Senhor, dizendo: ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo o que disser o Senhor nosso Deus, declara-nos e assim faremos. Pode sentar, irmão.
Onde eu tirei esse Roberto? O pastor desta igreja é o pastor Edgar Silva. Minha gratidão a Deus pela liderança desta igreja, que por mais uma vez me dá a oportunidade de estar servindo a esta igreja tão fervorosa e sedenta pela presença de Deus. Uriel, muito obrigado pelo contato de sempre, para estarmos juntos, e minha gratidão a Deus pela sua família, a todo o corpo de obreiros que nesta igreja cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Eu estou com 2 lançamentos em livros da minha autoria. O primeiro que eu quero falar para vocês é uma introdução bíblica. Para a glória de Deus, eu sou o primeiro pregador pentecostal a escrever uma introdução bíblica. E em português, esta é a primeira introdução bíblica lançada por um brasileiro. Essa introdução bíblica é intitulada Para Conhecer a Bíblia. Eu te ajudo nesse livro de 220 páginas a ter uma compreensão da Bíblia, livro por livro, em 52 semanas, se você seguir o método aqui estabelecido. A introdução bíblica te faz entender quem escreveu cada livro da Bíblia, por que escreveu, para que escreveu, qual a mensagem principal, e no final de cada explicação do livro inteiro, é uma explicação através de uma visão panorâmica do livro da Bíblia. Você tem um devocional diário para o seu quebrantamento pós um estudo mais técnico do texto. E eu também estou lançando uma coleção no Antigo Testamento intitulada Deus Fala, e eu só tenho disponível aqui Deus Fala em Gênesis, uma abordagem expositiva capítulo por capítulo no livro das origens. Por que Gênesis 1 está lá? Gênesis 1 não está lá como um texto científico. Alguns estão se valendo de Gênesis 1 para tentar mostrar como Deus fez o mundo. E o propósito de Gênesis 1 não é mostrar como Deus fez o mundo. Gênesis 1 é só uma afirmação: foi Deus que fez o mundo. Acabou. Para que Deus mandou José para o Egito? Aí a gente diz: para virar governador, para se vingar dos irmãos. Não foi. Deus só mandou José para o Egito para ele proteger a família dele, porque Jesus viria daquela família. José só foi para o Egito por causa de Jesus. E tem outros textos aqui que são explicados para facilitar a sua compreensão. E por que eu comecei pelo Gênesis? Porque os crentes estão lendo a Bíblia tudo desorganizado, meu Deus do céu. Aí lê Mateus 1 na segunda, lê Lucas 3 na terça, lê Mateus 4 na quinta, lê João 15 na sexta e lê Apocalipse 13 no sábado. Aí no domingo fica lá no meu Instagram perguntando: quem é a besta do Apocalipse? É tu. A Bíblia é uma história de Deus. A Bíblia é a história de Deus com micro histórias humanas. E toda história, quer ver que você sabe? Toda história tem começo. Se você começar a ler a Bíblia pelo Apocalipse, tu está começando pelo fim. Se você, eu vou começar por Mateus, o bebê Jesus, o neném Jesus. Aí tu começa com o neném. Quando chega em João, você se assusta, porque João mostra Jesus por uma visão diferente da visão de Mateus. Se a Bíblia é uma história que tem começo, meio e fim, meu Deus do céu, a gente tem que começar a ler a Bíblia pelo começo. E o que é que significa Gênesis? Começo. Você lê a Bíblia pelo meio dela, é como você chegar na metade de uma reunião e sair de lá dizendo: entendi tudo, peguei tudo, deixa com o pai, peguei tudo e não pegou nada. Então você precisa ter paciência com as genealogias. Fulano gerou Beltrano, que gerou Cicrano, que gerou Fulano. Porque se seu nome estivesse lá na genealogia, tu ia ler todo dia. Então, para quem quiser adquirir, esse material estará disponível lá na porta. Eu quero falar com vocês sobre a direção de Deus e os lugares. Faz o pix. A direção de Deus e os lugares que você habita.
a direção de Deus e os lugares que você habita. Jeremias é o maior livro da Bíblia Sagrada. Talvez você diga: não, pastor, é os Salmos. Não, Salmos é o maior livro em quantidade, em volume de texto. O livro mais denso da Bíblia Sagrada é o livro do profeta Jeremias. Por isso tivemos que ler duas porções. Uma porção no capítulo 40 e outra porção no capítulo 42. E a conclusão do que a gente leu está no capítulo 43. Como é um livro profético e narrativo, a gente precisa ter essa paciência. Jeremias profetizou 40 anos para que aquele povo se submetesse à palavra de Deus. E ele não apenas pregou, ele também escreveu. Jeremias fez de tudo para que a palavra de Deus alcançasse os seus contemporâneos. À luz do que muitos dos nossos ministros pensam ser um sucesso ministerial, Jeremias fracassou. Porque Jeremias pregou 40 anos e todo mundo que ouviu Jeremias foi para o cativeiro. Imagine você pregar para um povo 40 anos e todo mundo ir para o inferno. Parecia frustrante. Só que a missão de um homem, de uma mulher de Deus, ao falar a palavra de Deus, não é se esforçar para ser feliz, mas é se esforçar para ser fiel. Ele foi fiel na transmissão da palavra e ele foi fiel apesar das dificuldades que enfrentou ao transmitir a palavra. Perceba, por favor, que no capítulo 36, a palavra que ele escreveu, palavra de Deus que ele escreveu num livro, foi cortado e lançado num fogo. Depois, no capítulo 37, por causa da palavra de Deus, ele é colocado numa prisão. Depois, no capítulo 38, por causa da palavra de Deus, ele é colocado num calabouço. Percebe-se que pela palavra de Deus ele sofre. Pela palavra de Deus ele é perseguido, porque ele não mudava a mensagem, e a mensagem era: Nabucodonosor virá, vos cercará, e vocês precisam se submeter a Nabucodonosor, porque ele é o instrumento de Deus. Nabucodonosor foi um instrumento de juízo para tirar a idolatria do coração de Israel. Se tem uma coisa que judeu é até hoje, é um povo resistente à idolatria, por causa desse cativeiro anunciado por Jeremias. Por isso Nabucodonosor foi um instrumento de Deus para aquele povo. Agora no capítulo 40, todos estão sendo levados para o cativeiro. Diga todos. Aqueles para quem Jeremias profetizou tanto estão sendo levados para o cativeiro, e ele também está sendo levado. Capítulo 40, versículo 1 diz que Nebuzaradã, capitão da guarda de Nabucodonosor, viu que Jeremias estava com correntes nas mãos, junto com os outros homens e mulheres de Jerusalém e de Judá. Entenda, minha irmã, que o fato de você falar a direção de Deus para seus filhos, isso te responsabiliza a sofrer se eles não te obedecerem. Entendam, pastores, que sua realidade ministerial de pregar o evangelho a quem Deus te confiou te responsabiliza a sofrer com quem te desobedece. Só quem já falou a verdade a alguém, só quem já aconselhou alguém e viu o seu conselho ser desprezado, sofreu com o sofrimento de quem desprezou seu conselho.
Se você aconselha alguém e quando essa pessoa despreza seu conselho e ela sofre, você comemora, você não tem ministério, você não tem chamado, você não passa de uma oferecida, você está se enganando. É por isso que Jeremias é profeta com coração de sacerdote. Ele denuncia os pecados do povo, e o povo que foi por ele denunciado agora está sendo levado cativo. E ele estava tão dentro do povo, tão no meio do povo, que até ele agora está sendo levado cativo para Babilônia. Toda mãe sofre ao perceber seus filhos desprezando os princípios que ela ensinou. Todo pai sofre ao ver os seus filhos desprezando os princípios de Deus que a eles foram ensinados. Qualquer pastor de verdade sente na alma a dor de ver a palavra de Deus anunciada aos seus liderados sendo desprezada. Então Jeremias, que anunciou o sofrimento, está também sofrendo com aquele povo. Mas olha que coisa linda. Eu disse a vocês que no 36 ele é perseguido pela palavra, no 37 ele é perseguido por causa da palavra, no 38 ele é perseguido por causa da palavra. No capítulo 40, está todo mundo, aquela filinha de escravos indo para o cativeiro. Nebuzaradã, capitão do exército de Nabucodonosor, identifica uma pessoa no meio da multidão. Então você já entendeu quem é a pessoa que ele identifica? Jeremias. Meu Deus do céu, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele direciona não apenas o olhar de Nebuzaradã, ele também direciona o coração de Nebuzaradã para Jeremias. Tem muita gente naquela fila, e Jeremias, que profetizou corrente, que profetizou cativeiro, está lá na fila indo com o povo para o cativeiro, e ele está sentindo a dor daquele povo. Não sei se você já leu Lamentações de Jeremias. Ele está sentindo a angústia daquele povo, ele está sentindo a dor daquele povo. E de repente, no meio daquela multidão sendo levada para a Babilônia como escravos, o olhar de Nebuzaradã, o capitão da guarda de Nabucodonosor, o coração de Nebuzaradã vai direto para Jeremias. Ele então entra no meio daquela fila de escravos que estão sendo levados cativos para a Babilônia, identifica o profeta, olha para o profeta e diz assim: o teu Deus falou que isso aqui iria acontecer. A nação inteira desprezou a profecia de Jeremias. Um ímpio de Babilônia está testemunhando que o que Jeremias falou foi Deus falando na terra. Não esquece, no 36 ele é perseguido, no 37 ele é perseguido, no 38 ele é perseguido por causa da palavra. Olha agora. Eu vou perguntar só para quem está ligado. Deus falou através de quem que aquilo ali ia acontecer? Fala o nome dele, meu Deus do céu. Jeremias, capítulo 40, versículo 2. O Senhor teu Deus, não é nosso, porque ele é de Babilônia, ele é idólatra. O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra esse lugar. 3. E o Senhor fez acontecer como havia dito. Vou perguntar de novo. Deus disse a partir de quem? Jeremias. E o Senhor fez cumprir como havia dito. Imagina, irmão, a fila andando, um monte de crente falso aí, ó, fica profetizando coisa ruim para nós. Olha o que está acontecendo. Tu se acha, tá feliz, né, Jerê? Tá feliz, né, Jerê? E Nebuzaradã, tome, vá para a Babilônia. E eles vão passando, e o camarada está conversando com Jeremias e diz assim: o Senhor teu Deus cumpriu tudo o que disse, porque esse povo pecou. Resultado, versículo 4: agora eu solto as cadeias, as correntes da sua mão. Pela palavra foi preso, pela palavra calabouço, pela palavra desprezado, pela palavra solto. Esse é o mistério da Bíblia, irmão. Alguns irmãos, quando me buscam no hotel ou estão me levando para pregar, dizem: pastor, eu não teria paciência de enfrentar o que você enfrenta na internet, por causa da mensagem que você prega. E eu digo: mas é por causa da mensagem que eu prego
porque eu conheço os maiores homens e mulheres de Deus. É por causa da mensagem que eu prego que eu vejo uma juventude sedenta pela palavra. Ou seja, a mesma palavra que te torna desprezível a alguns, te torna um instrumento de Deus para outros. A mesma palavra que fez com que Jeremias se tornasse desprezível aos olhos de alguns, foi por causa da palavra fiel que ele pregou, que agora as correntes são arrancadas da mão dele. Então, aquele que era igual a todos, com as correntes nas mãos, por causa da palavra se tornou diferente de todos. Porque está todo mundo preso, ele está livre, solto e leve. Nebuzaradã soltou Jeremias, sim ou não? Olha o princípio de liderança que esse homem estabelece. Ele olha para Jeremias no capítulo 40, versículo 4 e diz assim: eu te soltei, mas se você quiser vir comigo para a Babilônia, vem que eu intercedo por você. Ou seja, você chega comigo na Babilônia, Nabucodonosor vai olhar e vai perguntar: que moral é essa que você está dando para esse judeu? Por que você está assim dando moral para esse profeta barbudo aí? Aí eu vou ter que explicar para ele: ó rei, tu só é esse cara que é porque ele profetizou de tu. Ó rei, tu só conseguiu fazer o que fez porque Deus falou para ele. Tudo que o senhor fez, rei. Então é como se Nebuzaradã, ó que nome chique, estivesse falando para Jeremias: eu vou abrir o acesso teu ao coração de Nabucodonosor. Olha o princípio: se você vier comigo, eu intercedo por você, mas se você não quiser vir, deixa de vir. O que ele está dizendo é: eu não te libertei para te prender. Não é porque eu fui uma bênção para a sua vida que eu me torno o seu dono. Cada vez que você usa a autoridade, a unção, o dom que Deus te deu para abençoar alguém, você está simplesmente exercendo a autoridade que Deus te deu. Mas se você usa o dom, seu chamado, sua unção para dominar alguém, logo você está abusando do poder. E quando você abusa do poder, você não tem um próximo, você não tem um liderado, você não tem uma amiga, você não tem uma ovelha, você não tem um amigo, você tem uma vítima. Você não é dona, você não é dono de quem você abençoa. Porque não há nada que flua de você para abençoar alguém que foi gerado em você mesmo. Porque dele fonte, por ele processo, para ele destino são todas as coisas. Deus não nos chamou para sermos escravocratas de ninguém. Eu estou pregando aqui, se você quiser me ouvir, me ouça. Se não quiser, saia. Eu estou pregando, se você quiser entregar-se ao Cristo que liberta, se entregue. Se você não quiser, simplesmente vire as costas e saia daqui sem tomar nenhuma atitude. Porque o Cristo que disse: vinde a mim, não morreu com o dedo riste a ninguém, ele morreu com os braços abertos. Esse é um princípio. Olha o que ele diz: eu não sou o seu dono, eu não te obrigo a vir comigo, só que eu posso te aconselhar. Aí ele dá um conselho para Jeremias, versículo 5. E eu disse que o tema da mensagem é a direção de Deus e os lugares nos quais você habita, lugares nos quais você frequenta. A direção de Deus para Jeremias virá agora através de um conselho. Ele é profeta, ele é maduro, ele tem experiência, mas ele está escutando alguém que primeiro foi bênção para a vida dele. Tem gente que está dando ouvido a quem nunca construiu nada. Tem gente que está dando ouvido a quem nunca foi bênção, nem para ele, nem para ela, nem para a família, nem para a igreja. Eu falo quem é você. Você que não escuta seu pastor que dá ceia para sua família, para seus irmãos e para você mesmo, mas escuta o net crente na internet. Escuta o youtubobo que abriu um canal no YouTube só para falar mal de pastor e de igreja.
E você ainda comenta: é verdade, eu estou lá, mas é assim mesmo. Então sai de lá, hipócrita, e vai congregar com o net crente. Por quê? Porque a gente não valoriza aqueles que estão dando suor e sangue para cuidar de nossa família, de nossa vida espiritual, semanalmente, mensalmente, anualmente. Mas alguém que estourou na internet, do nada estourou no TikTok, no Facebook, tu diz: meu ídolo, sou fã, referência, é nóis. Quem está aconselhando Jeremias? Alguém que tirou as cadeias da mão dele. Quem está aconselhando Jeremias? Alguém que disse: eu ouvi Deus falar através de você. Alguém que valoriza o ministério dele. Aí ele diz assim: eu vou te dar um conselho. Se você que não quiser vir para a Babilônia, vá para onde tu quiser, mas eu posso te dar um conselho. Versículo 5: vai ficar com Gedalias. Nabucodonosor o deixou liderando em Judá, habita no meio do povo dele. Aí ele insiste mais uma vez: mas se você não quiser ficar com Gedalias, vá para onde tu quiser. Resultado: a direção de Deus para o ambiente onde Jeremias deveria ir é para onde está Gedalias. Versículo 6: veio Jeremias a Gedalias e habitou com ele. Olha o versículo 5: e o capitão Nebuzaradã deu a Jeremias sustento para o caminho. Qualquer direção que Deus te der, pelo amor de Deus, não dorme, me escute. Qualquer direção que Deus te der, as irmãs estão me ouvindo? Digam amém. Qualquer direção que Deus te der, Ele garante o sustento na caminhada. E aqui eu dou um aviso aos pregadores itinerantes: se o seu ministério não está te sustentando, Deus não te chamou para isso. Vai até Gedalias. É para eu ir a Gedalias? É, mas se você não quiser, não vá. Você tem direito de ir para onde você quiser. Não, eu vou para Gedalias. Então está aqui, sustento para a sua caminhada. A decisão que Deus te propor, a decisão que Deus quer que você siga, será por um caminho onde Ele proverá sua necessidade, mesmo que seja um caminho difícil. Noé faz a arca para proteção dos animais. Senhor, fazer a arca é fácil, agora pegar os bichos, aí é complicado. Eu vou prover. Quando a arca estava pronta, ele não precisou pegar nenhum bicho. A Bíblia diz: os animais vieram. Abraão vai à terra de Moriá e oferece seu filho Isaque em uma das montanhas que eu ainda vou te mostrar. Deus deu a direção. Ele chega lá e vai oferecer o menino o rapaz, era um jovem já para mais de 30, e vai oferecer o rapaz em sacrifício, porque ele estava na direção de Deus. O carneiro estava lá para substituir Isaque. A direção do Pai para Cristo era a cruz. E Ele suportou, porque Hebreus diz: pelo Espírito Ele se entregou ao Pai. Se Deus te der uma ordem, Ele te dará graça para obedecê-la. Ele te dará sustento para obedecê-la. Deus dá direção e dá sustento na caminhada. Fique atento aos sinais. Quem Deus direciona para estar com você, quem Deus direciona para andar com você, quem Deus direcionar para a sua vida, vai ser alguém que vai cuidar de você e que você também cuidará dessa pessoa. Onde houver direção de Deus, haverá providência.
Aí ele foi lá para Gedalias. Resultado? Como está num ambiente de guerra, briga por liderança, Nabucodonosor que decide quem vai liderar a região tal. Tinha muita gente querendo o poder, tinha muita gente querendo liderar. Gedalias é assassinado no capítulo 41. Gedalias, o líder, Gedalias, o camarada que Nabucodonosor estabeleceu, é assassinado. E agora o profeta não tem uma proteção. E agora o profeta parece que está sozinho. E ali o profeta permanece, porque ele sente que aquele conselho é uma direção de Deus para a vida dele. E ele permanece num ambiente onde Nebuzaradã o aconselhou para estar. Só que agora Nebuzaradã e Nabucodonosor e todo o povo de Jerusalém e Judá estão na Babilônia. Alguns escaparam do cativeiro e da espada de Nabucodonosor. Alguns fugiram, entraram em buracos, cavernas, pegaram algum cavalo e pocotó, deram um jeito de escapar. Agora sobraram algumas poucas pessoas. E essas poucas pessoas, no capítulo 42, e a história, a narrativa mostra a mesma linha de pensamento do capítulo 40. Deus falando através de Jeremias, Deus dando direção aos seus. No capítulo 42 veio um grupo até Jeremias, e o texto diz assim, ó, versículo 1: desde o menor até o maior. Não importa seu grau de escolaridade, não importa a sua renda financeira, não importa quantos anos você tem de crente, sendo maior ou menor, todos aqui precisam da direção de Deus. Todos aqui precisam da direção de Deus. Você criança, você adolescente, você moça, você rapaz, você macho, você fêmea, mulher, homem, precisa da direção de Deus. Você que é líder, você que não é, todos, do menor ao maior, se serve a Deus, precisa de uma direção de Deus. Do menor ao maior vieram até Jeremias e disseram: caia a nossa súplica diante de ti, ou seja, atende nosso pedido, roga por nós ao Senhor teu Deus. Aqui eu já comecei a ver que tem alguma coisa errada. Roga ao Senhor teu Deus por este restinho de gente que somos nós. Ô dó, tem que ter peninha, porque de muitos restamos uns poucos, como os teus olhos estão vendo. Eu estou ironizando eles porque eu sei a conclusão do texto. Agora se coloque no lugar de Jeremias, os ouvindo pela primeira vez. Jeremias era um profeta quebrantado. Jeremias tinha dó daquele povo. E agora chega aquele grupinho de homens. Tem dó de nós, ora por nós, para que o Senhor teu Deus nos ensine. Senhor teu Deus, nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Jeremias, precisamos de uma direção. Jeremias, a gente não quer tomar decisão precipitada. Jeremias, a gente não quer fazer escolha fora da direção de Deus. Ora por nós, profeta, intercede por nós, e o que Deus falar para tu, tu fala para nós. Versículo 4, Jeremias disse assim: eu ouvi a súplica de vocês, eu vou orar por vocês, e o que Deus me disser, eu vou falar tudo. Olha isso, olha a resposta deles para Jeremias. Se você lê esse texto pela primeira vez, igual a maioria deu glória a Deus alto quando eu li o versículo 3, como se eles estivessem fazendo aquilo de coração, mas não estão. Olha o versículo 5, quando Jeremias falou assim: eu vou falar tudo que Deus falar para mim. Olha a resposta deles: seja o Senhor testemunha da verdade e da fidelidade, nós vamos fazer toda a palavra que o Senhor te enviar. Irmão, pelo amor de Deus, olha o que eles estão falando para Jeremias: vamos fazer tudo que o Senhor mandar. Se Deus disser sim, eu aceito, e se Deus disser não, para mim está perfeito. Sabe quando tu canta assim, ó: quebra minha vida,
orar. Ah, se eu fosse Deus. Mas ele é tão gracioso que ele nem dá moral para essas coisas que a gente canta. Deus é testemunha da fidelidade e da verdade entre nós e Ele. Ó Jerê, é só Ele falar que nós obedecemos. Aí Jeremias diz assim: tá bom, eu vou orar. Versículo 5, versículo 6. Seja ela boa ou má, a voz que vier nós vamos obedecer. Sucedeu que ao fim de 10 dias, quantos dias? Eu já comecei a desconfiar aqui de novo. Eu estou lendo esse texto, é como se eu estivesse lendo o texto pela primeira vez. Então eu estou contando para vocês a minha experiência de ler o texto pela primeira vez. Eu fiquei empolgadinho com eles. Ora para Deus nos dar direção. Falei, rapaz, isso aqui dá para bater nos crentes que não pede direção. Olha, os caras pedindo direção. E o Espírito dizendo, continue lendo. Aí eu fiquei imaginando a gente cantando na igreja como se a gente fosse anjo. 10 dias depois Deus falou com Jeremias. Deus não falou imediatamente. Imagine aquele povo, primeiro dia, e aí profeta, qual é a resposta? Nada. Segundo dia, e aí profeta? Nada. Terceiro dia, e aí profeta? Nada. Quarto dia, e aí profeta? Nada. Porque profeta, por mais íntimo que seja, não manda em Deus. Ele fala na hora que quer, do jeito que quer, quando ele quiser, irmão. Profeta não manipula Deus. Desconfie desses profetas que tem revelação para tudo, todo dia. Se tem revelação para tudo, todo dia, não é sobrenatural. Se não é sobrenatural, é natural. Se é natural, é comum. Se é comum, é humano. Se é humano, não é do Espírito Santo, irmão. Deus está no controle do jeito que Ele fala. Vai esperar, Jeremias. Claro que Jeremias queria uma direção mais rápida. Claro que a gente quer uma direção mais rápida. Quem é que não quer uma direção? Eu tô precisando de uma resposta e Deus não fala. Eu abro a Bíblia e quando eu abro a Bíblia está dizendo: e Judas foi se enforcar. Deus me livre e guarde. O profeta olha para todo mundo, olha para um lado, olha para o outro, aponta para um, aponta para o outro, mas não aponta para mim. Meu Deus do céu, eu não estou vendo Deus falar. 10 dias depois chegou a resposta. Se você quer a direção de Deus, você tem que entender que você não manda, você não comanda. É por isso que quando você vai orar, quem se ajoelha é você e não ele. 10 dias depois, olha a resposta de Deus sobre a direção dele para nossas vidas. Quando a palavra vem, Jeremias o chama e diz: assim diz o Senhor, versículo 9, 10. Se de boa mente ficardes nesta terra. É para ficar nesta? A gente precisa entrar no texto. A direção de Deus era que eles ficassem naquela, diga, Judá. Então Deus não quer que eles saiam de, é para ficar em. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei, não vos derribarei, vos plantarei e não vos arrancarei. Não temas o rei de Babilônia, pois eu sou convosco para salvar e livrar. Eu vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vocês. Mas se vocês disserem: não vamos ficar nessa terra, não vamos obedecer o vosso Deus, vamos para o Egito, lá não tem guerra, lá não tem som de trombeta, lá não tem fome, é lá que nós vamos ficar. Nesse caso, me escutem, é Jeremias falando. Se vocês colocarem o coração para ir para o Egito e lá peregrinar, a espada que vocês temem vai alcançar vocês lá, e a fome que vocês receiam vai alcançar vocês lá, e ali vocês vão morrer. 18.
como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, a minha ira também se derramará sobre vocês. Olha isso, gente. E sereis uma maldição e uma execração ali naquela terra. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Primeiro, bora falar de Jeremias. Fique no lugar, fique no ambiente. A direção de Deus para a sua vida é: fique no lugar, fique no ambiente, permaneça no lugar onde você pode exercer o chamado da igreja. Qual é o chamado da igreja? Vós me serei reino sacerdotal. E o que é que Jeremias está fazendo ali agora? Se Gedalias foi assassinado, ele não foge, ele continua naquele ambiente. Ele não vai para outro ambiente, ele continua naquele ambiente. E o que acontece? Vieram a ele e disseram assim: ora por nós. Vieram a ele e disseram assim: tu podes ter uma palavra de Deus para nós. Por isso Jeremias permanece naquele ambiente. Tem gente que está me ouvindo aqui, que permanece em ambientes onde seu ministério não flui, onde você não ora por ninguém, onde você não fala de Jesus para ninguém. Se você não for o palhaço do grupo, a fofoqueira do grupo, se você não for a competidora da loja, se você não for e se submeter aos mais carnais daquele ambiente, você não é bem-vinda, você não é bem-vindo, você não é abraçado. Existem igrejas nesse perfil que ninguém trabalha, ninguém faz nada, ninguém é exortado a fazer a obra do Senhor. É esse tipo de gente que está entrando na igreja e dizendo: canta, cantor, prega, pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Estão fazendo da igreja um local ou um ponto de entretenimento. Os crentes entram num ambiente como esse e pensam que não precisam fazer nada. Não, o lugar que Deus tem para você, sempre será necessário você orar, você pregar, você evangelizar, você cuidar de alguém. Deus estará te colocando em ambientes que precisam de você. Larga de ser folgada, larga de ser folgado. Tem gente desviando, tem gente abrindo mão da igreja, tem gente que não quer mais congregar. Por quê? Porque a liderança está sempre dando cargo, a liderança está sempre querendo meter trabalho na minha cabeça. E por que não chama outro? E por que não olha para outro? Porque eu? Deus tinha mais 7.000, mas foi atrás de Elias na caverna. Deus tinha outros profetas, mas mandou um marinheiro despertar Jonas lá no porão do navio. O Espírito está dizendo a alguém: cuidado com aquele ambiente. Aquele ambiente que te faz mentir para vender, aquele ambiente que te faz usar roupas sensuais para atrair cliente. Tu não é piriguete nem prostituta. Aquele ambiente que te faz esquecer a seriedade do evangelho não é o ambiente que Deus tem para você. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor. Igrejas de falsos profetas, igrejas de falsos pastores, igrejas com falsos cultos, igrejas com falsas pregações, igrejas com falsas músicas. Você já está incomodada, você já está incomodado. E o que você está fazendo aí? Você sai de casa falando mal de todo mundo, e seus filhos estão ouvindo você falar mal de culto, seus filhos estão ouvindo você falar mal de igreja. Daqui a pouco eles viram ateus e a culpa é tua. O ambiente saudável para quem é de Deus tem oração. O ambiente saudável para quem é de Deus tem leitura da palavra, tem exposição do texto. Fique onde o chamado da igreja pode ser exercido. Eu não disse o seu, porque se eu dissesse o seu, tu já ia pensar em microfone. Nunca me deram microfone. Eu disse o chamado da igreja, onde a igreja funciona como corpo, cuidando de gente, investindo em gente. Uma igreja que traz pregadores que pregam a verdade, que trazem ministros que fazem a igreja adorar.
Uma igreja que preza pela alma do homem, não simplesmente pelo seu dinheiro ou pelo seu bolso. Empresas, igrejas, ambientes, locais, círculos de amizades, seu ministério tem que ser exercido ali. Segundo lugar, fique num ambiente onde sua obediência é impulsionada. Olha o que Jeremias diz: se vocês ficarem aqui, Deus vai plantar vocês. Se vocês ficarem aqui, Deus vai edificar vocês. Versículo 10. E se vocês forem para o Egito, vai ter fome, vai ter espada. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele está fazendo? Instigando a obediência. Se você desobedecer, vai ter consequência. Se você obedecer, vai ter recompensa. Fique num ambiente que inspira a obediência. Fique num ambiente que o pastor diz: irmão, essa semana vai ter jejum. E tu não gosta de jejuar, tu gosta de encher o bucho. Então o que é que eu vou fazer nessa igreja que fica mandando eu jejuar? Se você não gosta de jejuar, ouça quem te manda jejuar. Se você não gosta de orar, faça parte do grupo onde tem oração. Por quê? Porque essas pessoas são Jeremias que nos inspiram a obedecer. Sua carne tem que ser confrontada. Você não gosta de evangelizar, e a liderança diz: semana do evangelismo. Você não gosta de convidar ninguém para a igreja, e a liderança diz: chame alguém. Você não gosta de meter a cara no pó, e a igreja diz: bora orar de joelho. Você diz: meu Deus do céu, o que é isso? É o lugar certo para você. Não fique onde você é massageada, fique onde você é testada a obedecer. A Bíblia diz que o Filho de Deus, Jesus, aprendeu a obediência pelo sofrimento. Se Jesus teve que aprender a obedecer, imagine nós. Por que ele aprendeu a obedecer? Porque ele só dava ordem. Ele sempre mandou: haja. Mas agora ele se submete e assume a imagem, a natureza de homem. Ele tem que aprender o que é obediência. Maria chama, José chama. Ele teve que aprender pelo sofrimento. Assim como seus filhos precisam ser instigados a obedecer. Canta uma musiquinha de comida aí para a criança, que eu esqueci agora, eu estou cansado. Vai. Comer para poder. Se não comer, não cresce. Ou seja, estamos instigando. Fala, meu Deus do céu, a obediência. A Esther Caroline deu um tapa no Eliseu Filho. Aí eu falei para ele: não chora, rapaz, é um tapa de uma mulher, moço. Aí a Luana se ajoelhou na frente dela. Aí ela: não pode bater, não pode beliscar. Virou cantora. Com o olhar da mãe, cantou uma musiquinha que não pode bater, não pode beliscar. Um olhar instigou a música que lembra a necessidade da obediência. Todos nós precisamos disso. Ai, minha mãe é chata. Uai, tu tem uma mãe ou uma empregada, folgado? Você come e deixa o vale de ossos secos na mesa. A mãe chega no quarto da preguiçosa, quando abre o guarda-roupa, a muralha de Jericó. Brrr. O banheiro dela ou o banheiro dele é o chiqueiro do filho pródigo lá no meio dos porcos. Aqui é Bíblia, irmão. Se não falar de Bíblia, tu não entende, né? Porque tu lê, é a Bíblia, né? Espero. Não carrega o lixo para fora para ajudar os pais. Mas é essa mãe chata e esse pai chato que daria a vida por você.
que tirou da própria boca para te alimentar, para você ser quem é hoje. A obediência deve ser instigada, porque você não gosta de obedecer. Bata seu pezinho, faça seu biquinho. Fica triste não, líder. Fica triste não, pastor. Se a Bíblia está dizendo que tem que ser assim, então abra a Bíblia e diga. Vão fechar a cara, vão meter um bloco, e depois, se for ovelha, meu irmão, daqui a pouco vai estar lá fora, e tu vai ter que buscar. Agora, se for bode, não volta. Crescer dói. Evangelho é felicidade, mas não é facilidade. Fique num ambiente que te instiga a obedecer. Terceiro lugar, Jeremias diz: fiquem em Judá. Gedalias está morto, mas Jeremias, o profeta que profetiza e ora, está ali. Terceiro lugar, fique num ambiente onde tem gente que te conecta a Deus. E gente que te conecta a Deus é chata. Marido que gosta de orar é chato. A irmã está assistindo dorama. Vai orar mais não, amor? Mulher que gosta de orar e ler Bíblia é chata. O cara está assistindo futebol. Lê Bíblia mais não, vaso. Mãe e pai que gosta de orar são chatos. Tudo de você é TikTok agora. Tudo de você é Facebook agora. E a Bíblia, e a escola dominical, e a igreja. Fique perto de quem te conecta com Deus. Se fossem para a Babilônia, lá só tinha a maioria rebelde. Se fossem para o Egito, lá tem fome e espada. E Judá está tudo acabado. Tem Jeremias que ora e profetiza, intercede. Tem Jeremias que ouve Deus. Fique no lugar simples, onde se fala de Deus. É melhor numa cabana onde se ouve Deus do que num palácio onde só se ouve homens. É melhor na simplicidade onde a Bíblia é valorizada. É melhor na pobreza com a Bíblia valorizada do que em certos ambientes que a Bíblia não é. O meu irmão mais velho, o nome dele é Elias. Talvez o sonho dos meus pais se realize e ele vire profeta. Mas olha o tipo do profeta. Semana passada ele estava comigo, camisa do Flamengo, short Greenwich, Kenner. Pô, velho, eu me lembro, velho, na virada do ano passado, lá na Bahia, uma amiga minha passou assim e falou: vai na casa da minha mãe, Elias, cear lá. Aí eu fui, repare, eu fui. Cheguei lá, a véia olhou pra gente e falou assim: bora orar para agradecer. Aí eu falei: bora orar para agradecer. Rapaz, a véia colocou todo mundo de joelho. Aí eu falei: tá bom, é só oração de agradecimento. E fiquei de joelhos, me chama de Zeu. E fiquei de joelhos, moço. 10 minutos, eu levantava os olhos, todo mundo de joelho. Meia hora eu com fome, velho, todo mundo de joelho. 1 hora de joelho, vou mais nunca, vou não. Eu numa fome da e a véia me chamando para orar. Vou nada, moço, eu oro em casa. Falei: tu passou o ano inteiro sem orar. Sua amiga desviada igual tu te vê na rua e diz: bora na casa da mamãe comer peru. Aí Deus põe a véia para colocar você de joelho. Enquanto você estava orando, Deus estava te dando livramento. Enquanto você estava orando, Deus poderia estar cuidando de alguém da sua família. Fique perto de quem te conecta com Deus.
Escute pregadores, escute canções que te conectam a Deus. É melhor ouvir 10 minutos de verdade do que meia hora de mentira que afaga seu pecado, porque a mensagem que afaga seu pecado vai te levar para o inferno. Agora a palavra que te confronta vai te levar para o céu, para a presença de Deus, irmão. Estou sentindo a presença de Jesus aqui. E o Espírito Santo está dizendo: Ele vai levantar mais Jeremias. Quanto mais tu reclama, Ele vai levantar mais Jeremias. Ele te ama muito. Ele prefere te ferir do que te perder. Fique no ambiente onde sua obediência é instigada. Pastor, pede um pouquinho de volume para mim, por favor. 10 centavos de som. Cuidado com o ambiente onde Deus não é temido. Você desviou e acha bonito ficar tomando todas. Tu cantava na igreja, tu pregava, e agora tu posta foto de cerveja. Tu era uma missionária. Não tem vergonha de ficar postando foto de piriguete, se tu não for, né? Você desrespeita a igreja que orou com você, que chorou por você, que evangelizou por você. Por que eu estou dizendo isso? Se você está num ambiente que não teme a Deus, o que você teme vai te alcançar. Olha isso. Capítulo 42. Eles poderiam dizer no 14: vamos para o Egito, porque lá não tem guerra, lá não tem som de trombeta. Sabe o que é som de trombeta? Chamando soldado para a guerra. Lá não vão ficar me chamando para a guerra. Eu vou desviar, porque lá no mundo não ficam pegando no meu pé para eu evangelizar, para eu orar, para eu ter cuidado com minhas palavras, para eu ter cuidado com minhas roupas. Eu quero ser piriguete. Lá não ficam pegando no meu pé para eu ficar falando igual homem, né? Que os camaradas ficam chamando as irmãs de miga. Macho não chama irmã de miga. É, vaza, mana, missionária. Só irmã que chama a irmã de miga. Tu é macho, rapaz. Miga. Lá ninguém pega no meu pé, então eu vou para o Egito. Aí Jeremias diz: você está com medo de espada? Versículo 16: se vocês forem para lá, a espada que você teme vai te alcançar lá. Eles estavam em pecado, Nabucodonosor veio porque eles estavam em pecado. Olha para mim, pelo amor de Deus. Eles estavam em pecado, Nabucodonosor veio porque eles estavam em... A espada era o juízo de Deus para quem estava em... A fome era o juízo de Deus para quem estava em... E eles dizem: eu vou para o Egito porque lá não tem espada, lá não tem fome. Se você estiver debaixo de disciplina... É por isso que tem gente que peca numa igreja e quando vai ser disciplinado muda. Aí peca na outra e vai ser disciplinado muda. Nunca confessa, nunca se trata. Fica fugindo da disciplina, fica fugindo do julgamento da igreja. Tu não teve vergonha de pecar, agora está com vergonha de ser julgado. Ah, varão. Aí fica mudando. Não adianta mudar de igreja na prática do pecado. Não é mudança de lugar. Sai da Assembleia, vai para Batista. Sai da Batista, vai para Universal. Sai da Universal, vai para Católica. Vai parar no inferno desse jeito. Não é para mudar de igreja, não é para mudar de lugar, é para mudar de vida, é para mudar de atitude, irmão. Se você está em pecado, onde você for, o juízo de Deus vai te alcançar. Confessa aqui, se arrependa aqui.
aqui. Deixa o pecado aqui. Ou aí. Quem é que não depende da graça? E às vezes Deus te dá mais graça porque você confessou e foi transparente, do que aqueles que pecam e ficam usando máscaras. Olha isso. Se você não fica onde Deus te direciona, se você não fica onde Deus te guia, eu estou encerrando, versículo 18. Assim diz o Senhor Deus de Israel: como derramou minha ira e indignação sobre os habitantes de Jerusalém, minha ira e minha indignação também cairá sobre vós quando entrardes no Egito, e sereis uma maldição. Vocês são fervorosos, bora lá. E sereis uma maldição. Ele não está dizendo que o Egito vai amaldiçoá-los, ele está dizendo que eles vão amaldiçoar o Egito. Estar onde Deus não te chamou para estar, ficar onde Deus não quer que você fique, não vai mudar nada, não vai melhorar nada. Você vai ser uma maldição naquele lugar. Você vai chegar e a empresa vai fechar. Você vai carregar o espírito de contenda para a nova família, porque você nunca se tratou, nunca se arrependeu, nunca calou a boca para escutar o outro e aprender. Você é dona da verdade, você é dono da verdade, você é quase a quarta pessoa da Trindade, Deus dete. Ficar onde Deus não quer que você fique, você é maldição para aquele lugar. E não é isso que Deus tem para você. Espera Deus falar, espera a direção de Deus, escuta conselhos de quem já viveu o seu futuro. Aleluia, aleluia. Você não foi chamado para ser maldição, mas você só pode ser uma bênção se você permanecer na direção de Deus. Eu vou te provar que o problema não é o Egito, tá? 20. Enganastes as vossas almas, pois me enviastes ao Senhor, dizendo: ora por nós, e conforme o que o Senhor falar, nós faremos. E eu vos declaro hoje, mas vocês não dão ouvidos. Olha para mim, Jeremias percebeu. Enquanto Jeremias está falando, enquanto Jeremias está exortando, Deus revela, ou ele percebeu, porque profeta de Deus tem sensibilidade, homens e mulheres de Deus têm sensibilidade, mãe que ora, pai que ora, conselheiros que oram, têm sensibilidade. Jeremias está entregando a mensagem e pensa e lembra e percebe: vocês não estão me dando ouvidos, vocês estão aqui escutando, mas não querem ouvir Deus. Vocês querem que eu ore por vocês, mas não querem que eu pregue a verdade para vocês. Jeremias está dizendo: vocês estão pensando que estão me enganando, versículo 20, mas estão enganando a vocês mesmos, porque Deus está me revelando o que é que vocês estão pensando. Vocês estão pensando que estão brincando comigo, mas vocês estão se enganando. Por que que Jeremias diz que eles estão se enganando? Resultado: quando Jeremias confronta, irmão, quer conhecer o coração de alguém? Confronta. Capítulo 43. Acabando Jeremias de anunciar essas palavras, com as quais o Deus deles, diga Deus deles. Lembra lá do começo, quando eles vieram a Jeremias, eles disseram assim: ó, invoca o Senhor teu Deus. Eles não querem se comprometer, Ele é teu Deus. Aí agora Jeremias diz assim: o Deus de vocês é que está falando isso. Ele é meu Deus, mas é o Deus de vocês. Olha isso aqui, gente.
acabando de anunciar a palavra do Deus deles, Azarias se levantou no versículo 2 e disse assim: ó, você está mentindo. Se eu estivesse lá, eu diria: o seu miserável, Jeremias, não fui atrás de vocês, vocês vieram atrás de Jeremias. Vocês saíram do culto dizendo: fala comigo, Senhor. Aí quando ele fala, tu sai do culto com raiva do pregador. Saia com raiva de seus pecados, saia com raiva de sua hipocrisia. Você pede para Deus falar, e quando Deus fala, isso é mentira. Está se achando? Quem é ele? Não vai mudar a mensagem não. Não, você não muda. Meu Deus, como esse texto é atual. É ou não é, gente? É para nós. Eu, tu, nós. Fulano tinha que estar aqui, né? Era remédio para quem está doente. Se levantou e disse assim: você está mentindo. Nosso Deus, aceitou. Nosso Deus não te enviou. Só que o versículo 2 diz assim, ó: os homens soberbos, todo soberbo não aceita confronto. Segundo, todo soberbo ora com decisão no coração. Se você é soberba, se você é soberbo, você não quer a direção de Deus. Para de ser mentirosa, para de ser mentiroso. Se você for soberba, se formos soberbos, nós não oraremos querendo direção de Deus, nós oraremos querendo aprovação. Tem gente orando querendo aprovação, disfarçando como se estivesse pedindo direção. E a maioria desses é os que mais correm atrás de profeta. Olha que eu estou piriguetando o marido de outra. Ora para Deus me dar ele, profeta. Se você for rica, ele vai te prometer um monte de coisa: carro, condomínio, beleza, saúde. Se você for bonita, ele já está de olho em tu. Ele é falso profeta. E o cara que é o falso crente, está querendo destruir outra família, outro casamento, está no adultério. Você está orando com ídolo no coração, aí fica pedindo oração para um e para outro. Tem um terreiro de macumba, mas tem um terreiro de profeta. E eles ficam de profeta em profeta, ver se alguém ora para respaldar a pecaminosidade deles. Por quê? Por que ele está chamando Jeremias de mentiroso? Olha o que Jeremias disse: não vão para o não vão para o. Olha o que eles falam no versículo 2. O Senhor nosso Deus não falou para a gente não entrar no Egito. 4. Não obedeceram, nenhum deles. Então por que disse no capítulo 42, oh meu Deus do céu, isso estressa? Por que então que falou para Jeremias no capítulo 42, versículo 3, ora para Deus nos ensinar o caminho? Por quê? Ganhei de tu. Obrigado, pastor. Por que então que orou pedindo direção? Se é para chamar o cara de mentiroso? Por que não foi atrás de um macumbeiro? Por que não foi atrás de outro falso profeta? Se não quiser ouvir a verdade, não vá atrás de quem é verdadeiro. Aqui está provado, eles não queriam direção, eles queriam aprovação. E Deus não vai se submeter aos seus caprichos. Deus não vai se submeter aos seus sonhos. Ah, pastor, eu tenho fé, o que importa é eu ter fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é, a verdadeira fé não é para Deus te agradar, é para você agradar a Deus, ainda que Deus desagrade você. Aleluia! Sabe o que eles queriam? Que Jeremias dissesse assim, ó:
Deus ama vocês. Vão, façam o que quiser. Vão para o Egito, porque onde você chegar, a bênção chega lá. Aí Jeremias diz: se for para um ambiente onde Deus não te quer, você vai ser maldição. Mas se for ficar no ambiente que Deus te quer, você vai ser plantado, edificado e vai prosperar, e Ele será com você. Aleluia! E aí, pastor? E aí o que, irmão? Quer apanhar mais? Ouça conselho de sábios, Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, o projeto fracassa, mas com muitos conselheiros haverá bom êxito. Receba a paz de Deus no coração para tomar decisões. Colossenses 3,15. A paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Olha bem para mim, para encerrar, já fechei a Bíblia. Tem gente pensando que Deus não se importa com os lugares que Ele habita. Irmão. Agora preste atenção, o que é a direção de Deus? Eu disse a vocês que eu ia provar que o problema não era o Egito. Em Gênesis 26, Deus falou assim para Isaac: não desças ao Egito. Repara. Mas em Gênesis 37, Ele mandou quem para o Egito? José. E José se torna o que no Egito? O governador. Repara. No capítulo 42, Jeremias diz: não vão para o... Mas em Mateus 2, Herodes está matando as crianças. O anjo desce e fala para José: pega o menino Jesus e protege ele no... Jeremias 42, se for para o Egito vai ter espada. Mateus 2, se for para o Egito ele vai escapar da... Não é o lugar, é a direção. Se Ele te der a direção, se Ele tiver no controle, irmão, filosoficamente, o inferno vira céu. Se Ele tiver no controle, se Ele te deu a direção, o lugar ímpio se torna santo. Se Ele não deu a direção, se não é Ele que está guiando, o céu vira inferno. O ambiente de paz tem guerra, e você que é uma bênção se torna uma maldição no lugar. Por que isso, pastor? Porque tem ambiente que não é para você, é para mim. Tem ambiente que não é para mim, é para você. E eu provo na Bíblia. Mateus 10, Jesus disse aos discípulos: não vão pregar em Samaria. Mas em João 4, Ele foi pregar em Samaria. Atos 16, 6. Paulo queria pregar na Ásia. O Espírito Santo disse: não vai. Diga Ásia. No próximo tu faz mais bonitinho, hein? Versículo 7. E quiseram pregar na Bitínia. Ficou feio. Versículo 6. Paulo quis pregar na Ásia. E o Espírito disse: não vai. Paulo quis pregar na Bitínia. E o Espírito disse: não vai. Quando você abre 1 Pedro capítulo 1, Pedro escreve: eu, apóstolo de Jesus, escrevo para a edificação dos santos na Ásia e na Bitínia. É porque ele não queria Paulo pregando
entrando nem na Ásia, nem na Bitínia. Paulo, fica na tua. Tu não vai. E Pedrão? Vai. Por quê? Porque quem manda sou eu. Vocês são mensageiros, eu sou o dono da mensagem. Eu estabeleço quem eu quero no seu lugar. Levante a mão. Diga, me dá uma direção, Jesus. Me dá sabedoria. Eu não quero me perder. Me guia na sua verdade. Te dando sabedoria. Ele vai levantar Jeremias para te ajudar. Ele vai te dar conhecimento, sabedoria na palavra. Você não vai se perder, não vai cair de novo, não vai perder de novo. Receba a sabedoria de Deus. Você vai para qualquer lugar em pecado. Você vai para qualquer lugar e torna esse lugar maldição sem a direção de Deus. Só existe um lugar para onde você não vai em pecado. Só existe um lugar para onde você não pode ser uma maldição. Eu vou repetir. Você pode ir para qualquer lugar em pecado. Você pode ir para qualquer lugar aqui embaixo e se tornar uma maldição. Mas existe um lugar que você não vai em pecado. Existe um lugar que você não pode ser uma maldição. Por quê, pastor? Porque lá não há mais maldição. Lá não há mais pecado. Lá não há mais morte. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Pode ficar em pé. Crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Tem gente que está sentindo o que eu estou sentindo. Tem gente que está clamando pela mesma coisa que eu estou clamando. Tem gente que já está sentindo um pedaço do céu. Ele está colocando em você mais saudade do céu. Quanto mais a direção de Deus você pede, mais saudade do céu você sente. Se você tiver a direção dele, onde você chegar, vai ser um pedaço do céu. Senhor, eu preguei a sua palavra. A sua igreja que ama e tem sede da sua presença. Sua igreja está clamando por sabedoria. Sua igreja está clamando por sensibilidade. Sua igreja quer o seu controle. Então fala com a gente. Cante, cante, cante com a igreja. A igreja inteira vai cantar.